Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma questão do IF sul-riograndense, tá, de 2015, que é essa questão aí, tá? Então vamos entender rapidinho o que vem a ser a questão. Antes de qualquer coisa, vamos colocar as alternativas na tela, tá? Pra gente ver o que ela está pedindo. Então vamos ler junto, tá? Seja R a região de um plano XY, ou do plano XY, limitada superiormente pela função y igual a g de x, sendo o logaritmo natural de x, e inferiormente pelo eixo OX, ou eixo x, no intervalo de x em que x pertence a 1 e e, ou seja, o número de Euler, considere a superfície cilíndrica representada pelo gráfico da função de duas variáveis z igual a f de xy, sendo igual a x², tá? E, portanto, o volume do sólido é limitado inferiormente pela região R, que é aquela que a gente escreveu antes, e superiormente pela superfície z, tá? Que é o x², é d. Então, é um cálculo de volume. Tá? A gente precisa só calcular o volume, mas antes de calcular o volume a gente precisa definir quem é a região, tá? Então só para lembrar um pouquinho, volume como é que a gente calcula, tá? Volume, quando a gente tem uma região ou regiões bem definidas, ou sólidos definidos, tá? Por regiões dessa maneira, a gente calcula com uma integral tripla, tá? Ou seja, volume é igual a integral tripla de uma região R, tá? Onde o integrando é 1 vezes dv. Tá? Só que, obviamente nós vamos calcular isso, mas antes de qualquer coisa, eu não consigo nem arrancar se eu não definir muito bem quem é a região em questão, tudo bem? Então vamos lá. Para eu definir a região em questão, eu preciso entender a primeira coisa, né? O que é aquela região R do plano XY, né? Ele diz para mim que a região R do plano XY tá, é limitada superiormente, tá, pela função logaritmo natural de x e inferiormente pelo eixo x de 1 até e. Então ele está falando exatamente dessa região em amarelo, tudo bem? Eu tenho que ter isso em mente. Como é que eu vou entender isso no gráfico 3D? A gente já vai ver, mas de qualquer forma, né? Tá colocado aí quem é essa região. Para que eu entenda, né, o que é o eixo XY numa formatação 3D, tá, eu preciso fazer algumas coisinhas, tá? Vamos lá. Então tá, a primeira delas eu tenho que fazer uma espécie de rotação, tá, nesse sentido, para entender o que está acontecendo, e posteriormente a gente vai simplesmente entender como se fosse já em perspectiva, né, esse mesmo eixo X, esse mesmo eixo Y, tá, adicionados agora, né, de um eixo ortogonal que vem a ser o eixo Z, tudo bem? Repare que aquela curva logaritmo natural de x, aquela curvinha azul, permanece ali no plano xy, tá? E a gente pode, né, se a gente quiser, ou deve, inclusive, tentar deixar ela guardada, porque ela é aquela que a gente sabe que é logaritmo natural de x, ou seja, y igual ao logaritmo natural de x. Tudo bem? De maneira análoga, tá? Eu não sei se eu vou precisar, mas aqui cabe salientar que eu posso, por exemplo, escrever x em função de y também, tá? E isso ficaria x igual a e elevado a y, tá? É só aplicar logaritmo natural dos dois lados, tá? Ou melhor, perdão, uma exponencial dos dois lados, e a gente vai ter simplesmente, né, de um lado e de y, ou e na y, né? E do outro, exponencial do logaritmo natural de x, que venceu o próprio x. Então, por isso, x igual a e na y, tá? E aí, de novo, né, se a gente escrever naquele pedacinho a nossa região, tá ali ela, a gente pode tentar entender onde vai parar essa região, lá naquela nossa figura 3D, tudo bem? Então essa região R que ele descreveu para nós no exercício, tudo bem? E ele diz que essa região, tá? Desta região até aquela superfície que ele define como x², vai ser o sólido. Então vamos tentar entender o que vem a ser a outra parte agora, tudo bem? Então tá, para fazer isso, tá? Para entender essa região, a gente precisa escrever ela. Repara que ele escreve assim, ó, f de xy é igual a x², tá? E chama isso de z, tá? O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que nós temos uma função de duas variáveis que está sendo representada por x² apenas. Aonde está o y nessa jogada? O que eu tenho que tomar cuidado, tá? Eu tenho que tomar cuidado que quando ele escreve isso, ele quer dizer que vale isso para todo o valor de y, tá? E, de certa forma, ele deixou um pouco mais fácil para nós, porque, por exemplo, se z igual a x², tá? Eu acho que eu posso entender mais fácil, né? Como se fosse z igual a x², ou o que seria, né? A figura x², ou o gráfico de x² em relação a z, e não a y, né? E é uma parábola muito conhecida da gente, tá? A parábola x ao quadrado, né? E que eu posso tentar entender agora, né? Uma vez que eu tenho lá no gráfico 3D, eu tenho o eixo z e o eixo x. Então é como se eu dissesse assim, eu vou jogar, tá? Para todo valor de y, mas no primeiro momento, né? A relação entre z e x é essa, tá? Eu vou jogar esse valor, ou melhor, vou jogar essa parábola lá naquele gráfico. Tudo bem? E é como se essa parede, tá, que está escrita aí, que foi transladada, na verdade, ela é a parede representada pelo plano z e x, tá? Onde está aquela parábola x², tá?
Mas o que ele quer dizer também? Ele quer dizer que vale para todo y. Se ele não escreveu y ali, é porque para todo y eu vou ter z igual a x ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa onde esteja o valor de y, posso ficar andando com essa parábola, sempre vai valer. Então eu tenho que tomar um cuidado, porque se vale para todos os caras, né? Em outras palavras, né, é como se eu tivesse várias parábolas, tá, definidas neste momento, naquele ponto, tá, ou para qualquer valor de y. Tá? De maneira que a gente pode começar a pensar assim, quer dizer então, em outras palavras, que é como se eu tivesse diversas parábolas escritas, tá, todas juntas ou perto uma da outra para qualquer valor de y. É exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Como se eu tivesse todas essas parábolas escritas aí, tudo bem? Bom, e se eu pegar e juntar todas essas parábolas, eu vou ter uma superfície mais compacta, né? Ou, em outras palavras, eu vou ter aquilo que ele chamou de superfície cilíndrica, tá? Então aqui o que a gente pode, de uma maneira mais geral, é entender que é como se eu tivesse infinitas parábolas, tá, juntas, grudadas, tendo esta superfície. Agora imagina que nós temos uma região R no plano XY, tá? E que é uma região em que vai subir até esta região, até essa superfície verde, formando assim um sólido. Como é que a gente imagina isso? Tá? Eu te imagino da seguinte maneira. Antes de qualquer coisa, eu vou marcar 3 pontos importantes. O primeiro ponto, o ponto 1 e o ponto E, que estão em cima do eixo X, já estão marcados. O segundo ponto, ou o terceiro, melhor dizendo, é um ponto que está em cima da curva, tá? Mas é um ponto que vale para x igual a E, tá? E, consequentemente, vale para y igual a 1. Por quê? Porque se eu colocar isso na curva logaritmo natural, ou seja, logaritmo natural de E, é 1, tá? Então, para y igual a 1, vale aquilo ali. Então, se eu pegar e colocar todos esses pontos subindo, esses 3 pontos de uma maneira inicial subindo, e encostando na superfície, eu vou formar, tá, um sólido que tem uma parede lá do lado esquerdo, como se tivesse agora uma parede do lado direito, um teto em amarelo, vamos chamar assim, tá? E esse teto faz parte da superfície verde, tá? E como se tivesse também uma parede aqui na parte mais frontal. Tudo bem? Esse é o sólido que ele quer o volume. Tá? E para entender, ou melhor, já entendemos o que é o sólido, o que é a região em si, basta agora a gente tentar entender quais são as limitações, tanto para x, quanto para y, quanto para z, tá? Para que a gente possa fazer aquela conta daquela integral tripla. Tudo bem? Então vamos voltar aqui um pouquinho. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu acho que a parte mais fácil, é entender a variação em y. Tá? Por exemplo, eu sei que y varia sempre de 0 até 1. Tá? Se eu olhar lá perto do centro da origem, vai variar de 0 até 1. Se eu olhar mais para cá, ele vai sempre variar de 0 até 1. Tá? E acho que essa é a situação mais fácil de eu colocar e dizer, olha, y varia de 0 até 1. Tá? Eu poderia também colocar dizendo que x varia de 1 até e, e depois ver a variação de y. Eu vou preferir colocar y variando de 0 até 1, tá? Ou quando seja valores numéricos assim, e agora eu vou fazer x, né, delimitando aquela região em amarelo. Tá? Então vamos lá. Bom, se eu quero agora analisar qual é a variação de x, vai ser sempre em linhas paralelas ao eixo x. Então eu vou imaginar que a região R, né, é a região delimitada pela curva em azul e vai até o número e. Ó, sempre da curva em azul até o número e, da curva em azul até o número e. Tudo bem? Só que se isso é a variação de x, e eu posso escrever isso, x de um ponto até o outro, é a mesma coisa que pensar da curva até o número e, da curva até o número e. Só que essa curva, tá, ela tem que ser em função de y. Tá? Eu não posso escrever uma curva de x variando em função de x. É uma curva em função de y. E se eu olhar para a curva é y igual ao logaritmo natural de x. Ou, como a gente viu antes, x igual a e elevado a y. Então agora eu vou dizer que ele vai da curva, que é e elevado a y, até o número e. Então, x varia, novamente, da curva e elevado a y até o número e. Tudo bem? Tá bom. Agora, para eu entender o resto, basta que eu faça a limitação agora na vertical, ou em z, né, que é vamos fazer algumas coisas, ou retas verticais subindo, ou seja, paralelas ao eixo z, para ver como é a variação. Então, se eu pegar duas retas, por exemplo, tá, lá em cima do eixo x e subir na vertical, eu vou bater sempre lá naquela curva, naquela linha pontilhada, que é a linha que bateu em cima da superfície. Se eu fizer isso na outra parede, tá, linhas que sobem na vertical em cima da curva, elas também vão bater na parede. Então, tanto por um lado quanto para o outro, elas vão batendo, tá, exatamente na curva em verde, na superfície em verde, melhor dizendo, que é a superfície x². Tá? E se eu pegar de uma maneira geral um ponto bem no meio da região, ele também vai parar lá em cima desta superfície. Ou seja, ele vai da região plana R até
a superfície, tá? E essa superfície, ou como se ele batesse nesse teto em amarelo, essa superfície é simplesmente x ao quadrado. A gente já sabe disso. Então ele vai sempre de z igual a 0 até a superfície, que é x quadrado. Então aqui nós vamos dizer que z vai de 0 a x ao quadrado. Tudo bem? Pronto. A gente conseguiu delimitar, tá, o que é a variação tanto para x, quanto para y, quanto para z deste sólido. Uma vez feito isso, a gente pode agora dizer, olha, a região está certa. O que a gente precisa agora é resolver aquela conta daquela integral tripla. Tudo bem? Tá bom. Para resolver aquela conta, a gente tem que deixar aqui um pouquinho de molho essa região, tá? Ou as regiões delimitadas para x, y e z, tá? E voltar àquilo que a gente já sabia, que a integral é a integral tripla de 1 vezes dv, tá? Só que agora, aquela região, a gente já sabe. E a gente sabe também, tá, que a integral, né, ou dv, melhor dizendo, ele é dx, dy, dz. Então basta que eu escreva todas as três integrais com as três variações, tanto para x, quanto para y, quanto para z. Tudo bem? Tá bom, fazendo isso, tá, ou se a gente for fazer isso agora, a gente vai simplesmente ter a seguinte situação. Bom, vamos trocar o dv por dx, dy, dz, e vamos também, além de tudo isso, né, vamos estudar o que é cada uma das variações. Então vamos pegar a primeira delas, tá? Já que eu deixei dx ali mais na ponta, vamos escrever e na y e e, ou seja, as limitações em x. Vamos escrever agora as limitações em y, tá? De 0 a 1, e vamos escrever também as limitações em z. Tá? De uma maneira geral, tá? A gente já tem tudo pronto, basta que a gente calcule. Né? A gente também pode colocar assim separado para entender que cada uma das limitações, tanto para x, quanto para y, quanto para z, são essas aí. Tá? Que fique fixo essa ideia. E agora eu preciso integrar, preciso fazer a conta de fato e descobrir quanto é esse valor. Tá? Acontece, tá, que a minha integração, a minha última integração tem que ser dy, ou minha integração em y, porque é a integração que tem números como limites. E essa integração vai me dar como resposta um valor numérico, um valor final para o volume. Tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a integral que eu tenho que fazer primeiro? É decidir que a integração em y é a última. E agora eu preciso decidir quem de fato é a primeira. Né? Eu já decidi a terceira, falta decidir a segunda e a primeira. Para fazer isso, tá, eu tenho que entender que se eu integrar em dz, ou em z, melhor dizendo, eu vou ter uma resposta em x, porque as limitações são 0 até x quadrado. E depois, se eu integrar em x, tá, eu vou ter uma resposta que envolve y. E aí, então, somente y. E por fim, se eu integrar em y, eu vou ter uma resposta numérica. Então, a ordem de integração natural aqui é fazer dz, depois dx e depois dy, ou, como quiserem, z, x e y. Tudo bem? Então essa é a minha primeira integral. Então essa é a primeira integral a ser resolvida, tá? Uma integral muito simples, né? Que a resposta, né, é z, só que eu tenho que aplicar nos limites de integração de 0 até x quadrado. E fazendo isso vai dar x quadrado menos 0, ou simplesmente só x ao quadrado. E a gente pode substituir toda aquela integral por x ao quadrado. Tudo bem? E agora vamos integrar em x. Quando a gente vai integrar em x, mesma coisa, só que acontece que agora o integrando não é 1, é uma função de x de fato, né? E a gente pode simplesmente integrar isso, ou seja, x³ sobre 3, tá? E aplicar nos limites de integração, ou seja, de e na y até e. E quando a gente faz isso, a gente aplicando primeiro em e, dá e ao cubo sobre 3, e depois em e na y, vai dar e na y ao cubo, que vai dar e na 3y, tá? Então, o negativo ali pelo teorema fundamental do cálculo. E por fim a gente tem esta expressão, tá? Que é uma expressão, tá, que a gente vai substituir ali, e é uma expressão que só envolve y. Tá? E uma vez sendo uma expressão que só envolve y, agora uma última integral que tem só números nos limites de integração, muito provavelmente eu vou ter um número como resposta, e esse número vai ser o meu volume. Tá? Bom, continuando aqui, né, para fazer essa integral, tá? Não é nenhum bicho-papão, tá? Uma integral de uma exponencial, dá para fazer, só vou isolar esse 1/3 para o lado de fora, vai ficar mais fácil de fazer essa integração. Tá? E agora, de fato, vamos resolver quem é essa integral. Tudo bem? Então, isso vai ser o quê? Bom, a primeira parte, e na 3, tá? E na 3 é um número. Tá? Integrar esse número ou essa constante em y vai dar y vezes essa constante. Tá? E depois, e na 3y, né? A variável y está no expoente, a gente tem que lembrar, né, que tem que colocar uma divisão por 3, porque a derivada de e na 3y vai dar 3e na 3y, e aí vai cancelar com aquele 3, né? Então vai ficar exatamente o que está escrito aqui, ou seja, e na 3y sobre 3, tá? E aí, claro,
aplicar nos limites de integração, que são 0 e 1. Tá? Então, usando o teorema fundamental do cálculo, a gente vai aplicar primeiro em 1 e depois em 0. Tá? Aplicando em 1 vai dar simplesmente esses valores, vai dar 1 vezes e na 3, menos e na 3 sobre 3. E quando eu aplicar em 0, tem que tomar um cuidado, porque vai dar 0 o primeiro valor e com o expoente 0 vai tornar 1. Ou seja, eu vou ficar com exatamente essa configuração. Tá? A primeira quase se mantém, a segunda tem 0 no primeiro valor, mas o último tem e na 0, que vai ser 1. Tá? Bom, então eu estou quase no final da minha questão. Como é que fica isso? Bom, se a gente cuidar aqui, isso vai ficar exatamente essa expressão que a gente já tinha acabado de chegar, só tomando cuidado de que isso é 1/3 vezes e na 3 menos e na 3 sobre 3, é como se fosse e na 3 vezes 1 menos 1/3, ou seja, 2/3 de e na 3, tá? E depois menos com menos 1/3 vai dar mais 1/3, tá? E bom, somando isso, né, a gente vai ter, né, exatamente 2 e na 3 mais 1 sobre 3, com mais aquele 1/3 multiplicando, a gente tem 2 e na 3 mais 1 sobre 9. Tá? Deu um pouquinho de conta, mas nenhum bicho-papão aqui, tá? Uma coisa mais, até foi de certa forma um pouco tranquila. E aí, bom, nosso volume é exatamente isso. Tudo bem? Esse é o volume. E se a gente lembrar do que era a questão, quem eram as suas alternativas, a gente vai lembrar que é exatamente a D. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Até a próxima.